Boa noite e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E quero aqui, nesta oportunidade, dar continuidade das gravações de vídeos, áudio, sobre a sétima e última igreja de Laodiceia. Nós, no primeiro capítulo, ou na primeira parte, nós fizemos a leitura sobre o texto da igreja de Laodiceia, aliás, de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Fizemos a introdução, falamos da logística geográfica das proximidades onde estava localizada a igreja de Laodiceia. E fizemos menção também sobre a sua destruição em 62 depois de Cristo, e que de maneira tão rápida aquela cidade de Laodiceia, que tinha sido destruída por um terremoto, foi construída de forma fenomenal. Falamos sobre suas ruínas, que era chamado de Esquissar, que é o significado castelo antigo, o antigo castelo. E falamos também sobre os fiéis cristãos que ali estavam, né? Apesar da igreja quase toda estar corrompida com a teologia do culto antropocêntrico, né? Ali existia o antropocismo, né, que era um culto prestado à própria criatura do que propriamente a Deus, o Criador, né? E dando continuidade aqui, nós vemos o Senhor Jesus, né, afirmar, dizendo: pois dizes, estou rico e abastado, de nada tenho falta alguma. Capítulo 3, versículo 17. Laodiceia dava testemunho de si mesma e não de Jesus Cristo. O culto dessa igreja era antropocêntrico, onde o homem, a sua história, é a principal alvo de adoração, menos Deus. Nada diferente da atual idolatria predominante no meio gospel dos nossos dias, onde cantores, pastores arrastam multidões de pessoas para os seus shows, lugares onde as multidões adoram o ser humano e não o Criador. O nome de Jesus apenas era usado como um cobaia menos para o verdadeiro louvor, honras e glória para o bom pastor que deu a sua própria vida por amor da igreja, de João capítulo 10, versículo 11. Esse era o tipo de culto prestado por aqueles mornos cristãos, ou crentes de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. No entanto, como Laodiceia, também a igreja dos dias atuais, bem como foi o orgulhoso coração do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, que na sua gestão esse rei louva a sua soberba e idolatria própria, onde ele fala de si mesmo dizendo: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grande poder e para a glória da minha própria vontade? Ver capítulo 4, versículo 30 de Daniel. Tal como Nabucodonosor, assim também será nos dias do anticristo. Ele exaltará a si mesmo e se afastará a si mesmo de Deus, e proclamar-se-á a si mesmo como Deus. Ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que nos diz: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É lamentável a atual situação da igreja, onde a mesma vive no engano do culto antropocêntrico. Qual é a principal característica do anticristo? No hebraico, nós temos o termo kadosh, que significa santo, separado do mundo para servir a Deus somente. A igreja, do termo grego eclesia, que significa tirados de fora do mundo, faz-nos lembrar das palavras de Jesus na sua oração sacerdotal de João 17, versículo 16 e 17, que nos diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na verdade, a igreja é peregrina e forasteira neste mundo. Veja João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, que nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há existem muitas moradas. Se elas não existissem, se não fosse assim, eu vos teria dito: eu irei vos preparar lugar, e virei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, nos céus, estejais vós também. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, diz-nos Paulo a Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá nos céus na nuvem e nos levará para junto de si, e que transformará o nosso corpo fraco e abatido, corruptível, na incorruptibilidade, semelhante ao seu corpo, de sujeitar também a si todas as coisas. Dentre outras passagens bíblicas que nós aqui poderíamos mencionar sobre a igreja da presente dispensação da graça estar nos céus juntamente com o Senhor.
Existe uma grande diferença entre as igrejas de Laodiceia, Filadélfia e Esmirna, do que entre Tiatira e Sardes. Em Tiatira e Sardes, Jesus ainda encontra um remanescente fiel, o que é fortalecido, encorajado e animado, apesar virá na fé cristã, sem desvios de conduta, mas com caráter 100% cristão, onde o zelo pela sã doutrina era notório aos olhos de Jesus Cristo, onde em Filadélfia e Esmirna não foram repreendidas pelo Senhor, mas elas foram agraciadas e bem vistas aos olhos de Jesus. O Senhor acusa Laodiceia devido à sua apostasia, nada diferente das teologias que hoje são defendidas dentro de várias igrejas, tal como a teologia liberal de Frederic Schleiermacher, de 1768 a 1874, Albert Ritcher, Julius Erlausen, Adolfo Juliacher, dentre outros, cuja metodologia dessa teologia é de extinguir com o cristianismo para todo o sempre. O liberalismo promove o ateísmo dentro do cristianismo, pois não se crê mais na ressurreição de Cristo, a qual é a coluna dorsal da fé cristã. Não se crê nos sinais, nos prodígios e nas muitas maravilhas operados por Jesus Cristo, eliminando assim várias passagens das Escrituras Sagradas, enquanto toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso é o conselho de Paulo e a orientação de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ora, Laodiceia, com a sua apostasia, ela serviu de forma embrionária para a grande apostasia que haverá de vir nos dias do anticristo. Uma grande parte das igrejas dos dias atuais, elas estão preparando o caminho não para a volta de Cristo Jesus e arrebatamento eminente e oculto da igreja, mas sim para a vinda do anticristo. E isso devido às falsas teologias que estão dentro dessa grande cristandade, pois tanto o liberalismo como o mundanismo têm dominado quase todos os movimentos cristãos. Quanto à incredulidade de Laodiceia, Jesus se identifica para aquela igreja dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 14. No entanto, logo vem a revelação de Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Versículo 15. Jesus acusa Laodiceia de mornidão espiritual, pois essa era a igreja do meio termo. Ela não era totalmente incrédula e nem ardentemente crente, pois não existia uma convicção doutrinal da verdadeira fé cristã. Lá existia de fato uma apostasia tamanha que o Senhor Jesus estava do lado de fora dessa igreja devido à sua arrogância e altivez de espírito, à sua soberba e falta de temor a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Eu cearei à mesa com ele e ele comigo. O interessante é que Jesus, o bom pastor que deu a sua vida por amor das suas ovelhas, o Salvador, ele não desiste de nenhum de nós. Ele nos diz: eis que eu estou à porta e bato. Outro ponto importante é que Jesus também nos adverte dizendo: se alguém ouvir a minha voz, faz-nos lembrar do Salvador, o bom pastor, que nos diz: eu sou o bom pastor que dá a sua vida por amor das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço-as e elas me seguem, porque elas são minhas ovelhas. O meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai, nem das minhas mãos. João capítulo 10, versículo 11, versículo 27, versículo 28 e versículo 29. Quem é ovelha segue ao Senhor Jesus e obedece à sua sã doutrina. Nós temos aqui um ponto muito interessante que o Senhor Jesus fala aos mornos crentes da igreja em Laodiceia. E também a grande cristandade do presente século é: e abrir a porta. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Fica muito claro que a igreja de Laodiceia tinha fechado a porta para Jesus, e isso devido à sua soberba e o tocar de trombeta e honras e segurança em si mesma e não em Deus. A prova de que esta igreja praticava um culto à própria criatura, ou o conhecido culto antropocêntrico. Essa igreja tinha um culto prestado a si mesma e não ao Senhor. A sã doutrina era antropocêntrica, de veneração e idolatria ao homem.
ao ponto de ter surgido o embrião da teologia liberal, junto ao ateísmo e outras crenças, menos em Deus ou nos manuscritos sagrados da época. Satanás sempre tentou o homem como um opositor ao seu Criador, e não seria diferente para os nossos dias, onde a igreja atual está totalmente afastada, desviada da palavra de Deus. A igreja de Esmirna, a ela foi prometida a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Tiatira foi exortada a conservar o que tem até que o Senhor venha. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 25. Já os crentes de Sardes foram orientados a vigiarem, se não quisessem ser surpreendidos pela vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. A igreja em Filadélfia recebeu a gloriosa promessa de ser guardada da grande tribulação de Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11. Já a apostata igreja de Laodiceia é ameaçada pelo Senhor de ser expelida da sua boca. Assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. No entanto, os incrédulos mornos crentes de Laodiceia, que não se arrependem e assim não se convertem à sã doutrina da palavra de Deus, eles sofrerão as consequências da ira de Deus Todo-Poderoso, enquanto os pobres cristãos de Esmirna e os fiéis crentes de Filadélfia, eles estarão no céu, na presença de Deus. De João capítulo 14, versículo 1 a 3, e Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, dentre outras passagens bíblicas, como aqui já lemos. A atual situação de que toda a cristandade, ou quase toda a cristandade, melhor falando, é a mesma de Laodiceia, que foi alertada por Jesus ao arrependimento verdadeiro, onde a impenitência da sua soberba e arrogância e do seu juízo de justiça própria colocou Jesus Cristo para o lado de fora da igreja. Quando ela mesma se pronuncia: não preciso de coisa alguma, eu estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Versículo 17. Laodiceia era materialmente muito próspera, a mais rica cidade da Ásia Menor, segundo alguns historiadores, mas aos olhos de Jesus, ela era o perfil espiritual da maioria das igrejas dos dias atuais, onde o Senhor afirma dizendo: pois vós não sabeis que és infeliz, sim, miserável, pobre e nua. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, nós vamos ficando por aqui, neste momento, com a segunda gravação deste tão importante assunto sobre a igreja de Laodiceia, que melhor representa a igreja dos dias finais nesta atual dispensação da graça. E que Cristo Jesus vos abençoe, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, e deixe seu like, faça seu comentário. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e eu agradeço por sua atenção e amizade. A paz do Senhor.